Vamos para a palavra? Quem é esse homem diante da sociedade que vive? Eu escolhi esse texto, que é um texto que, primeira vez que eu me deparei com ele, eu falei, Senhor, eu sou isso? Eu estou muito longe de entender isso na minha vida. E eu queria ler com os irmãos, do verso 13 ao 16. Os primeiros versos estão aqui dizendo: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Pode passar uma página. Nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Senhor, a Tua palavra foi lida neste lugar e que ela possa gerar frutos no nosso coração. Nessa tarde, Senhor, talvez muitos já ouviram esse texto, mas revela algo novo dentro da nossa vida, Senhor. Porque nós falamos ontem deste homem Jesus, como a história é linda até chegar a Ele, mas Ele deixou uma missão para nós. Dentro da nossa casa, nós somos bênção, mas nós não vivemos só dentro da nossa casa. Nós vivemos no mundo e na sociedade que precisa desse Jesus que nós conhecemos aqui, Senhor. Traz essa revelação nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tem duas coisas nesse texto que eu acho que saltam aos nossos olhos, que é o sal e a luz. Eu morei um período pequeno no Nordeste e eu via as pessoas salgar a carne e colocavam em cima do telhado. Hoje não é normal, nem pode mais. Mas eu via os meus parentes, a minha avó, cortava, né, a carne lá, salgava e colocava para conservar. Uma das qualidades do sal é ser conservador. E hoje nós temos que ser, meus irmãos, conservador nesse mundo que nós temos aí. Porque falar de coisas antigas já é brega, já não é mais assim. E às vezes eu vou ser quadrado no mundo, mas eu vou ser um filho de Deus lá. E o outro ponto é dar sabor. Eu vejo um mundo lá fora muito sosso, sem gosto. Aonde eu amo estar é na casa de Deus. Mas se a palavra de Deus fala que nós somos sal, e nós temos que fazer isso no mundo, nós pedimos a Deus que Ele nos dê essa capacidade. E a luz ela mostra um caminho. Ontem foi falado aqui do templo, que precisava de luz para o sacerdote se apresentar. O mundo vive em escuridão, aonde precisa vir a luz do Senhor, para mostrar um caminho novo para esse povo que está aí fora. Que responsabilidade, meus irmãos. Primeira vez que eu ouvi esse texto, eu falei, Deus, como isso pode? E a única coisa que soava no meu coração foi, sou Deus, eu vou fazer isso através da vida de vocês. E uma das coisas que as trevas não podem é contra a luz. Então o sal vem para ser conservador nesse mundo, e aqui eu trago sobre a palavra de Deus, traz para trazer um sabor que só Ele tem, a luz para mostrar um caminho, mas desfazer as trevas, que é a palavra de Deus, quando ilumina a mente do homem. E eu fiquei pensando nessas coisas, falei, Senhor, faz de novo. E começou a me saltar muitas coisas. Praticamente esses 3 meses que eu estou indo para Pouso Alegre, eu vivi muita coisa, não. Às vezes eu chegava a falar para o pastor, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que poderia estar vivendo algo totalmente diferente do que era para ser vivido. Contei para o pastor, esses dias cheguei para trabalhar em Pouso Alegre, sentei, meus irmãos, eu sentei para trabalhar e ali eu não estava pensando em Deus em nada, mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que habita dentro de nós.
E lá uma mesa de mármore, grande, e vários computadores. Eu chego no meu cantinho, o pessoal fala, o pai chegou. Lá todos me chamam de pai, né? Tem pessoas até mais velhas que eu, pai, o pai, pai. E eu cheguei e falei, o pai chegou, o pai está on. Sentei, liguei meu computador e ali estava a assistente trabalhando. O Espírito Santo falou assim, ela está com medo. Eu parei naquele momento, que eu sabia que Deus queria fazer algo naquele lugar. Eu falei, Espírito Santo, não entendo. O que está acontecendo? Ela falou, está com medo. Eu falei, com medo? Ela estava trabalhando, me cumprimentou como todos os dias. E eu falei, filha, como está o coração? Está com medo? E aquela moça começou a chorar ao meu lado. Ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, e agora? Levamos ela para outra sala. Eu falei, fala, filha, o que aconteceu? Ela falou, pai, estou grávida. Eu falei, benção. Benção, filha. Ela falou, você não está entendendo, pai. Meu esposo quer que eu mate essa criança. Meu esposo está indo embora, porque falou que não é o momento. E ali eu falei, Deus, e agora? Eu não sabia que vinha esse tema para me ministrar. E quando eu tive essa notícia, eu vim de Pouso Alegre, eu para ir no Graal, onde é o meu restaurante preferido. E ali eu estava em lágrimas. O Senhor ministrando. Que eu pudesse trazer sabor naquela vida. E espantasse todas as trevas. Que uma mulher grávida de 3 meses, o seu marido estava pedindo que ela abortasse aquela criança. Porque ele ia sumir. Ele foi embora, meus irmãos. Mas uma das coisas que eu falei para aquela jovem, eu falei, o seu sustento não é mais o seu esposo. O seu sustento agora é Deus. Foi a única coisa, meus irmãos, que me veio na mente naquele momento. E ali nós oramos. Eu falei, Deus, eu não tenho como sarar a dor do coração dessa moça. E ela fala, pai, eu estou com medo. O que o Espírito Santo tinha falado para mim? Eu falei, Senhor, se o Senhor falou para mim que ela estava com medo, lança fora o medo agora. Porque Tu és Deus. E nós oramos naquele lugar. Ela voltou a trabalhar. Hoje ela está numa casa sozinha, mas sabendo que Deus é o seu sustento. Vocês entendem como o mundo lá está? Você é sal. E você é luz. Para trazer a resposta que esse mundo precisa. E eu vim Deus ministrando essas palavras comigo no meu carro. E depois vem o tema. Foi Deus me deu a palavra bem antes. Compartilhei com o Cris quando nós tivemos nossa reunião aqui. Falei, o Senhor é lindo. E eu falei, Senhor, esse sabor de sede que o sal nos traz, invade ela agora. Porque o Senhor tem uma água. Ah, meu irmão. Que quando ela tomar, pastor, ela não vai mais sentir medo. Ela vai saciar a sede dela. E ela vai continuar louvando a Deus pelo aquilo que está sendo gerado. E eu parei naquele grau chorando. O carro parou do meu lado, já veio pensando que eu estava passando mal. Falou, tá tudo bem. Eu falei, meu irmão, tá uma glória aqui que você não tem noção. Eu quase falei igual meu filho fala, eita glória, entendeu? E Deus foi me ministrando essas coisas. E eu fui pensando, falei, Deus, como é bom ter a Tua revelação, de sentir e poder agir, em um lugar talvez totalmente sem ser propício para aquilo. Mas naquele momento, Deus me chamou a atenção. Meus irmãos, quando Deus te chamar a atenção, pare o que você estiver fazendo. Não tem nada mais importante do que levar sabor para uma vida e dissipar as trevas. E eu voltei os outros dias, e ela foi falando, pai, o pastor da igreja alugou uma casa para mim e me colocou lá. Falei, glória a Deus, filho. Pastor Oswaldo, onde eu pude congregar. Louva a Deus pela vida daquele homem. Eu cheguei lá, eu não esperava, ele me deu uma chave. E falou, vá lá, que lá tem repouso. E eu me liguei
da igreja primitiva. A igreja primitiva era assim, eles dividiam o que tinha, né? Todos, não faltava nada. E eu comecei a me alegrar, que independente da situação, voltou a ter alegria. E se nós voltarmos um pouquinho aqui, uma página talvez da sua Bíblia em Mateus, ele vai falar sobre a bem-aventurança. Antes de você ser sal e luz lá na terra, eu acredito que você tem que ser feliz, independente da situação. Ele fala, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurado o manso, bem-aventurado aqueles que te injuriarem. Primeira vez que eu me deparei com isso aqui, eu falei, não tem como se alegrar com tanta coisa assim quando eu cheguei novo convertido, que eu cheguei no livro de Mateus. Eu falei, mas como eu vou ser feliz com tudo isso? Porque Deus nos ensinou a olhar além. E a alegria voltou ao coração daquela jovem, porque ela continua servindo a Deus e sabendo que a sua dependência está lá. E eu comecei a falar, Deus, glórias a Deus pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Voltamos a trabalhar e, meus irmãos, eu vejo uma alegria aonde poderia ser talvez até o momento de alguém se matar, por um simples momento aonde o Espírito Santo falou, está com medo. Glória minha? Nenhuma. Eu não estava nem falando com Deus naquele momento. Eu cheguei para trabalhar e fazer meu pãozinho, entregar o resultado e ir para o hotel dormir. Mas Deus tem seus planos. Muitas vezes você vai sair para trabalhar, mas Deus vai te parar para te usar onde você está. E eu comecei a pensar nessas coisas e, vindo no caminho, eu falei, Deus, como é bom ser usado. E eu faço do meu trabalho a seara. Uma vez, um jovem trabalhava comigo, muito tempo, e acompanhei ele, o crescimento dele, apesar de ser outra área. E eu fiquei sabendo que ele estava noivo e queria casar. E eu vi aquele burbúrio dentro da fábrica, aquelas coisas, e não tinha tanto contato com ele. Eu sei que eu fui almoçar e ele falou, me chamar de amigo. Amigo, queria fazer um convite para você. Eu falei, faça. Eu vou casar. Eu falei, glória a Deus. A minha despedida de solteiro vai ser numa casa de prostituição. Eu queria que você fosse. Teve um rapaz que falou assim, Berg, você não se sentiu ofendido por ele ter te chamado, por ser crente? Eu falei, não, eu glorifiquei a Deus. Ele falou, por quê? Porque ele vai ouvir o que ele precisa. Eu falei, mas se fosse eu ia me sentir totalmente ofendido, um crente sendo convidado para essas coisas. Eu falei, é sal que vai nele. É luz. Falei, meu querido, eu vejo que você namora com essa jovem já faz tempo e agora você vai fechar negócio com ela, vai casar? E a entrada para o seu casamento, você vai para um lugar desse? Ele falou, o pessoal falou que seria legal e todo mundo vai. Eu falei, poxa vida, eu fico triste com uma atitude dessa. Aí ele falou, você fica triste? Eu falei, fico. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu consegui enxergar além do que hoje você vê. Ali talvez vai ser apenas um momento, mas pode uma maldição acompanhar e destruir aquilo que você ama. E eu fiz uma pergunta para ele, falei, se sua esposa também estiver marcando com todas as amigas para ir numa casa? Ele falou, não vai. Eu falei, você é bonitão, né? Eu falei, você tomou essa decisão por quê? Ele falou, nem sei. Estava conversando com os jovens. Falei, quem foi a primeira pessoa que você... Ele falou com fulano. Falei, beleza. E dali você tomou essa decisão? Falei, sim. Falei, eu aprendi a tomar algumas decisões em momentos difíceis na minha vida, que essa decisão que eu tomei, eu teria coragem de falar para minha mãe. Essa decisão que eu tomei, eu teria coragem de falar para o meu pai. Porque Deus já está vendo. Essa decisão que você tomou, você teria coragem de falar para sua mãe? Eu falei, você é louco? Ela me arrebentava mesmo eu sendo velho. Eu falei, reveja os seus conceitos. Porque você não precisa falar isso para Deus. Mas Ele está vendo. E quando você estiver lá no altar, quando você dizer o sim,
talvez tudo que você fizer nessa noite vai vir à sua mente. Eu não vou estar lá. Mas se você quiser conversar sobre o que é o início de um casamento, eu posso te falar. Almocei, voltei ao meu trabalho. Aquele jovem já não conseguia mais olhar nos meus olhos. Mas eu louvo a Deus que a festa de despedida de solteiro foi todos os familiares, junto com a sua esposa, agradecendo 6 anos de namoro, mesmo não se guardando. Eu até falei para ele, falta quanto tempo pro seu casamento? Ele falou, 20 dias. Eu falei, para de ter relação sexual com ela. Ele falou, como é que você sabe? Você teme a Deus? Não. Então você está sujeito. Se guarde esses 20 dias e confesse como pecado tudo que você viveu. Meus irmãos, eles me procurou depois de casado. E ele falou que aquele almoço mudou a forma dele de pensar. Você não vai me ver aí gritando a palavra de Deus. Mas se eu sou sal, eu quero gerar sede nessa nação. Se eu sou luz, aonde tem trevas escondidas, Ele vai fazer essa luz brilhar, meus irmãos. Eu passaria aqui à tarde falando de pessoas que estão com problemas nos seus lares. Essa primeira moça que eu conversei com vocês aqui, se eu fizer essa pergunta para vocês aqui, ela é crente ou ela é do mundo? Talvez todos, falaram, Berg, é uma pessoa do mundo. Para nossa surpresa não, meu irmão. Já faz mais de 10 anos que ela vive debaixo de um teto como esse, com o seu esposo, e chegam a tomar decisões como essa. E um dia, se eu me encontrar com aquele rapaz, eu vou falar assim, essa decisão que você tomou, você teria coragem de falar para a pessoa que você mais ama? Imagine esse homem chegando na casa da sua mãe ou do seu pai, falando, eu queria falar para vocês uma decisão que eu tomei. Fale, filho, eu pedi para minha esposa hoje matar aquilo que está sendo gerado dentro da barriga dela. Eu tenho certeza que os pais dele falaram, não foi assim que eu te criei. Não foi isso que eu te ensinei. Sabe de onde veio isso? Lá de fora. Esse homem não foi criado assim. Ontem nós vimos a nossa estrutura aqui no chão. Eu estou com essa imagem aqui ainda. Um dia eu fui quebrado, mas hoje Ele me fez salvo. E eu fui decorrendo, fui vendo essas coisas, ministrando ao meu coração. Minha esposa também conversa com muitas mulheres. E ela fala, amor, isso, nós oramos. Amor, aquilo, nós oramos. Amor, o casal está assim, assado, nós oramos. E meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, essa sociedade aí, cada dia mais, vai ser destruída, se homens e mulheres não se posicionarem, como nós estamos se posicionando hoje. Talvez, você vendo esse verso, vós sois sal, vós sois a luz. Fala, Berg, eu estou muito longe disso. Mas se você acreditar nessa tarde, essa identidade vai colar em você. Uma das coisas que eu mais pedi a Deus, Senhor, se o Senhor fala isso de mim, me transforma. Se o Senhor fala isso na tua palavra, que eu posso desfrutar dessas coisas, faz isso em mim. E um texto que, as primeiras vezes que eu li, que está em 1 Pedro, 1 de 15 a 16, que fala assim, eu sou santo, e você também é santo. Eu te chamo santo, separado. E essa separação, meus irmãos, é onde vai fazer você caminhar brilhando, conservando a palavra de Deus no mundo e gerando sede. É bom ser separado. Primeira vez que eu fui vendo a palavra de Deus, que Ele foi me ensinando as coisas, eu falei, Senhor, isso é impossível.
Mas, meus irmãos, toda vez que eu me tranquei no meu quarto e coloquei essas dificuldades, Deus foi me moldando. Deus foi me separando. E na palavra de Deus, eu amo a história de Estevão, aonde os apóstolos estavam ministrando a palavra de Deus, e a igreja começa a crescer, como aqui em Filadélfia. Mas ele fala assim, precisamos de homens. E ele fala de 7. Escolham 7 homens que têm algumas características. Que ele fala que tem a boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Nós vamos precisar, meus irmãos, dessas 3 características. Ser separado. Por quê? A palavra de Deus fala no nome de 7. Mas Estevão, eles destaca, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Hoje Deus não chama só 7. Hoje Deus chama um povo. O diácono, o servo de Deus, quando ele entende esse chamado, ele não serve só aqui. Ele sai por essas portas, entendendo que o abraço que ele dá aqui, ele vai dar no colega de trabalho. O abraço que ele dá aqui, ele vai dar abraço no familiar. E eu comecei a pensar essas coisas, eu falei, Senhor, traz essas 3 características para mim. De boa reputação, cheio do Espírito Santo. E com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, meus irmãos, para andar lá. Porque a palavra de Deus fala que as bênçãos dele vai nos acompanhar. Quando a gente fala de boa reputação, primeira vez que eu vi minha esposa, que eu falei, vou pegar essa morena. Ela trabalhava fazendo pizza no supermercado onde trabalhava, ela só trabalhava de sábado e domingo. Ela passou de chapéu, era esse cabelo enrolado igual vocês veem aqui na escola, era chapéu, eu olhei, eu falei para os caras que trabalhavam comigo, eu falei, vou pegar a morena. Os caras falaram, essa aí, filho, esquece. Crente não dá nem um olhar para o lado. E o cara que trabalhava, ela fazia pizza, tinha a geladeira, né, Danone, todas as coisas, tinha um crente que fazia repositório lá, chamava Chapinho o nome dele, era o crente. Só tinha ele de crente no supermercado e a minha esposa. Falei, os caras falaram, duvido, falei, aposta feita. Falei, meu amigo, 3 meses eu estou pegando a morena. Os caras falaram, você não pega? Eu falei, eu pego. Você não pega. Mas a minha reputação, meus irmãos, não era boa, não era com uma pessoa má. Mas eu vivia em festas, no meio da bagunça. As pessoas me viam em bar. Não tinha uma reputação tão boa. E quando eu me aproximei, né? Oi, tudo bem? Como está a pizza? Não sei o quê. Queria falar contigo depois, né, na saída do supermercado, aquela chaveca. Hoje eu nem sei mais chavecar, graças a Deus. Sou casado. E ela fala tal. Aí chega o crente e fala, pula fora, que é um desastre. O crente fala, só vive nas festas aqui em cima. E aqui em cima lá tinha um significado. Por quê? Eu era encarregado do supermercado e tudo que eu comprava eu pedia bonificação. Então eu comprava um caminhão de Kaiser, vinha 5, 6 caixas de graça para nós beber. Eu comprava um caminhão de bebida forte, 6, 7 caixas de dreia para nós beber. Comprava bebida, 7, 8 garrafas de bola de neve para beber. Falei, pastor, estou horrorizado com você. Meus irmãos, hoje esse homem não vive mais. Quando eu desci naquelas águas, ele ficou lá e quando eu voltei, eu falei, morra. Mas a minha reputação naquela época não era boa, porque ele falava, lá em cima. E muitas vezes as pessoas que estavam lá falavam para suas famílias que estavam fazendo, sabe o quê? Balanço. Eu sei o que balanço nós estávamos fazendo. Balançando o esqueleto lá em cima, dançando até o chão e aquilo tudo que não agradava a Deus. E o chapinho ia para sua casa. Quando eu me aproximei da minha esposa, ele falou assim, não ingressa nessa não, que é B.O. E meus irmãos, eu se apaixonei por ela. Eu já não ia mais para a festa. Levei ela para ver mamãe. Falei, mãe, eu encontrei uma mulher, mamãe. Ela foi, encontrou, meu filho? Eu falei, encontrei, mãe. Ela é um violão, mãe. Linda. Levei ela e falou assim, mas eu não te amo, eu não gosto de você. Eu falava, o meu amor
é o suficiente, meus irmãos. Falava para ela, eu gosto do gostinho de gostar de você. Arrasava! Falava essas coisas para ela. Entendeu? Gosto do gosto, era um monte de G lá. Era o que saía naquela época. E ela falava assim, eu não quero te enganar. Eu não gosto de você. E o crente na aba. Pula fora. Meus irmãos, era impossível ter um relacionamento nessa situação. Mas a família me conheceu, sempre fui um homem trabalhador, desde os 9 anos, sempre trabalhei com meu pai na rua. E ali, fui conhecer a família dela falou, ó, parece ser um menino do bem. E uma das coisas que mais minha esposa comenta, que a decisão dela namorar comigo foi o respeito que eu tinha pelos meus pais. Porque quando eu saía, eu chegava na festa e falava, segura um pouquinho aí. Mãe, cheguei bem. E ela ficava olhando e falou, que minha esposa praticamente não foi criada pelos pais, foi criada pela tia, sempre independente, então ela não tinha esse convívio. Minha esposa não teve pai, minha esposa não tem o nome escrito do pai no RG. E ela falou que o que mais atraiu ela foi o respeito que eu tinha pelos meus pais. E ela falava, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei, de todos nós. E ela ia para a igreja e muitas vezes eu ia para o samba. E ela falava, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei, de todos nós. Ela ia para a igreja e eu ia para o samba. Até um dia, que um colega meu, muitos já ouviram isso aqui do altar, que estudava comigo, falou, vai ter um culto na minha casa. E lá eu me converti. No culto da Assembleia de Deus, onde eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi naquela tarde, uma tarde talvez como essa, é que Jesus mudaria a minha vida. E eu comecei a querer essa característica na minha vida, de ter uma boa reputação. Hoje eu tenho o prazer de levar qualquer um de vocês aonde eu trabalho. Alguns já visitaram a empresa onde eu trabalho. Pela posição que Deus me deu, talvez eu tenha uma liberdade maior de estar me alegrando, levando pessoas lá e mostrando o trabalho que Deus colocou em minhas mãos e a responsabilidade que eu tenho hoje nessa empresa. Mas lá já não é essa reputação lá de trás. Glória minha? Nenhuma, meus irmãos. Foi porque um dia Jesus pediu que eu fosse sal e luz e foi me transformando para que um dia esse Espírito Santo me enchesse, para que a sabedoria dele possa sair dos meus lábios para aconselhar uma jovem ao ponto de não saber o que mais fazer, ou um homem que está perto de tomar uma decisão totalmente errada na minha visão. Hoje lá fora, quando nós olhamos, até os homens separados, às vezes me assusta, meus irmãos, as condutas. Dentro da fábrica, às vezes o cara passa lá cantando um louvor, fala, está cantando louvor, irmãozinho? Eu falei, vou na igreja. Eu falei, vai? Vou. Muito bem. Mas a conduta, meu irmão, o que mais me entristece como líder de uma companhia, às vezes, é quando chega uma decisão assim, fala, Berg, tem que mandar 8 embora. Por causa de uma baixa de produção, uma movimentação. E os líderes, às vezes, desses 8, 5 nomes vêm de filhos de Deus. Poderia ser os outros. Mas por quê? Má conduta. Eu falei, Deus, nos ensina. Nos ensina essa tarde. Que se qualquer coisa for acontecer, eles olham e falam assim, esse eu não posso mandar embora. Esse aqui eu quero comigo. Aquele ali eu quero como meu conselheiro. Aquele ali eu quero na minha produção. Aquele lá eu quero na minha administração. Esses aqui eu não posso mandar embora. Mas às vezes não é a realidade lá fora, meus irmãos. Me dói o coração. Falei, chefe, nós vamos ter que demitir esses aqui, ó. Eu falo, tem certeza? Me traz o relato deles. Má conduta. Mesmo estando debaixo de um teto como esse. E eu falei, Senhor, me guarda. Me guarda. Para que lá fora o meu testemunho seja ao ponto das pessoas não me verem mais. É isso que eu busco, meus irmãos. Mas vejam a Cristo.
Fala, Berg, você está conseguindo? Não sei, meus irmãos. Eu não me atento ao resultado. O que eu vou fazer é caminhar. Mas dia a dia, joelho no chão, com as oportunidades que Ele me der, eu não vou dispensar. Porque dia a dia Ele foi me separando. Dia a dia Ele foi me ensinando. Dia a dia Ele foi me enchendo. E hoje eu estou aqui. Eu louvo a Deus pelo lugar que Ele me trouxe com a minha família. Porque quando eu cheguei aqui, fiz escada da fé. E voltei pela terceira vez pela cidade. Que eu pisei aqui e falei, aqui é o meu lugar. Tem pessoas que me oferecem emprego até em Madrid. Eu falo, aqui é o meu lugar. Deus não falou para mim sair. A nuvem está parada, eu estou debaixo dela. Mas no meio da sociedade, Senhor, eu quero ser sal. No meio da sociedade, eu quero ser luz. Para que a minha história, sendo transformada dia a dia, eu possa alcançar muitos. Estevão é uma pessoa que mais, na palavra de Deus, essas 3 características me chamam a atenção. E sempre quando eu tenho que tomar uma decisão, eu procuro homens de Deus. Não muito tempo atrás, eu estava agoniado, compartilhei com o pastor. Pastor, preciso ir na casa do Senhor. Fui na casa do pastor, que pizza maravilhosa, meus irmãos. Comemos ali, conversamos horas. Meus irmãos, depois dessa conversa, os meus olhos se abriram para muita coisa dentro do meu emprego. Muitas coisas aconteceram, talvez travadas de 25 anos, por causa de uma pizza. Falei, pastor, penso isso. Tem uns projetos que ainda talvez não chegou ainda, mas Deus destravou muitas coisas. Porque eu louvo a Deus que neste lugar, na hora que o coração estiver apertado, eu tenho sede e posso ir a um lugar onde vai jorrar um rio de água viva e vai me inundar. E quando eu sair de lá, as coisas vão começar a acontecer. Meus irmãos, não espanto. Eu fui reconhecido. Glória nenhuma minha. O que eu falo para você é o que Deus pode fazer na vida de um homem. Eu fui reconhecido e mostrei para o pastor que eu não gosto de mostrar essas coisas. O pastor falou, é benção, irmão. Eu fui reconhecido pela América Latina e todo mundo como um dos funcionários que mais dá lucro para a companhia. Porque um dia eu escolhi fazer parte do reino de Deus e as bem-aventuranças fazem parte da minha vida. Humilhação? Meus irmãos, hoje as pessoas falam coordenador, mas nem sempre foi assim. Como vocês um dia começaram. Eu tinha uma pessoa que parava quando eu era ajudante de produção, eu parava de trabalhar e falava, você vai limpar os ralos. Beleza, quantos tem? Ele me mostrava a planta, eu passava a tarde limpando o ralo. Falei, Berg, você sentia vergonha disso? Nenhuma. Repita comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu conheci toda a estrutura, meus irmãos, de uma planta. Mesmo sem saber, limpando o ralo, eles me deram a planta de uma empresa para mim saber onde tem ralo. Sabe o que Deus fez na minha vida hoje, meus irmãos? Hoje eu sento no meu escritório para montar empresas. Eu sento no meu escritório para desenhar fábricas. Um homem sem formação. Eu parava às vezes de fazer a minha função. Esse chefe meu congregava comigo e falava, você vai limpar o banheiro? Falei, agora. Os diretores entravam para usar aquele banheiro, eu estava lá limpando aquele banheiro. E uma vez a minha chefe que hoje está, a minha ex-chefe que está na Europa, o pessoal falou que viu você limpando o banheiro. Eu falei, meu chefe mandou lá, está limpinho. Às vezes o dono da empresa chegava lá, eu estava limpando, eu falei, só um pouquinho aqui. Falou, Berg, você não sente vergonha disso? Nenhuma. Por que aquele auxiliar de limpeza pode limpar e eu não? É vergonha para ele? Não. Meus irmãos, sabe o que eu fiz a primeira vez que eu entrei na igreja? Sabe qual era o meu papel? Passar, aqui é benção talvez para lavar. Era carpete azul. Carpete, na igreja toda. E eu... Foi assim que eu fui ensinado. E banheiro. Eu limpava, sabe para quê? Para que a pessoa que entrar com a atribulada, ou sem motivo de vida por aquela vida, ele veja esse lugar claro.
chegue até no banheiro, ó o perfume, uma aguinha fresca saindo do banheiro ali, copinho. As pessoas podem até pensar, humilhação, aquele homem não sabia, ele estava me preparando para as pessoas me ver. Talvez eu lá no meio da produção, aqueles diretores não iam me ver. Lá no meio da produção, talvez aquele chefe de produções, os gerentes não iam me ver. Aonde eles me enxergaram? No banheiro. Meus irmãos, Deus vê você aonde você estiver. E as pessoas que às vezes acham que está te humilhando, eles só estão cooperando para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Meus irmãos, eu comecei na empresa dobrando caixinha de papelão. Hoje eu coordeno quase 700 pessoas. E eles me chamam de pai. Um homem que era desacreditado por uma morena, que não tinha boa reputação. Isso tinha tudo para dar errado. Mas às vezes, meus irmãos, quando eu pego uma caneta para assinar algo, treme. Eu falo, Deus, não deixa eu tomar a decisão errada não. Porque eu estou mexendo com milhões, que não é meu. Eles confiam em mim. Você é sal, você é luz. O que você está fazendo lá na sociedade? O que você está fazendo dentro da tua empresa? Como eles te enxergam? Uma vez, eu como ajudante de produção, jogava assadeira de pão. Teve um cara que falou, como você se sente aqui? Eu falei, uma pessoa muito importante. Foi porque a cada 2h30 passa 1,5 milhão na minha mão. Um conjunto de assadeira custa 1,5 milhão. Talvez ninguém tenha a possibilidade que eu estou tendo hoje como ajudante, de durante o meu dia, passar 4,5 milhões na minha mão. Ele falou, como é que você sabe disso? Porque eu perguntei quanto custa um conjunto de assadeira. Sabe o que as pessoas estão fazendo lá fora? Destruindo o mundo. As pessoas te dão responsabilidade e você destrói. Você quer ver uma coisa que faz a minha esposa chorar? Quando alguém falta aqui na GK. Pastor, ela chora. Ela falou, amor, eu montei uma agenda tão linda. E é para ter 4 pessoas lá, tem vez tem 2. Eu falei, nega, ora, para que essa pessoa entenda que não é para o pastor Ricardo, não é para você, não é para mim, não é para essa igreja, ela serve a Cristo. É lá na GK que minha esposa está. Ela aceitou esse desafio, falou, amor, eu estou com medo. Eu falei, nega, é para ele. Ela falou, Berg, se não der certo. Eu falei, nega, a obra é dele. Você já viu a obra de Deus dar errado, meu irmão? Olha para mim. Meus irmãos, se ele fez isso através da minha vida, imagina o que ele pode fazer com esse povo que está aqui. E minha esposa às vezes fica lá, amor, quem vai? Ela falou, vou eu. E minha esposa vem, de quinta. Não estou falando para dar glória para ela não. Eu estou falando um coração que entendeu que não é para cá, é para lá. E 3h da manhã, hoje eu vi minha esposa orando. Falando, pai, faz aquelas crianças da GK ser adoradores. Pai, faz daquelas crianças da GK ser servos do Senhor. É para lá. É para lá. A partir do momento que a gente for servo aqui, não vai dar certo. Agora, quando a gente entender que o chamado vem de lá, mesmo no final, sendo apedrejado, a gente vai olhar para aquele povo e falar, pai, perdoa. Ô Estevão, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Você é sal, você é luz. Essa identidade, Senhor, derrama neste lugar. Eu conversando com um homem dessa igreja, em um evento que teve, ele falou, pastor, eu estou voltando, mas às vezes parece que a sociedade não me aceita. Eu falei, irmão, quando o filho pródigo voltou, o irmão não gostou, mas vive a festa, não olha para o lado. Quando eu chegava na igreja, meu irmão, às vezes uniformizado do Corinthians, as pessoas ficavam assim. Eu não tinha entendimento, irmão. Eu não tinha entendimento. Eu chegava na igreja, não era para estar daquele jeito, mas eu chegava. Eu andava até com sapato da Topper. Eu andava todo. Chapéu, tudo. E minha esposa falou, vamos na igreja? Eu falei, vamos. Ela olhava para mim e falou, meu Deus.
Não chegou a revelação ainda. Ela falava, amor, não tem como, né? Uma calça, uma camisa de golinha. Uma camisa assim, pô. Vamos chegar na igreja, estamos chegando agora. Já vai causar confusão. Eu falei, não tem nada a ver. Eu falava para ela, não tem nada a ver. Eu acho que o esporte é saudável, eu acho que a gente deve praticar. Mas eu acho que aquele não era o lugar. Mas lá eles me amavam. E os irmãos talvez não se alegrem com o retorno. Eu vou curtir a festa. Falar, meu pai me chamou, anel no dedo, roupa nova, o irmão ali está até bicudo, mas tem uma festa preparada para mim. Meus irmãos, se tiver retorno, vamos se alegrar. E se um dia você cair e voltar, e as pessoas até não quiserem mais conviver com você, aproveita a festa. Faz mais de 20 anos eu nunca desviei, pela glória do Senhor. Mas uma das coisas que eu peço, Senhor, fala, me ajuda todo dia a entender essa palavra. Me ensina todo dia, Senhor, a ser um ministro teu. Não quero mais nada. Eu só quero a Ti. E eu fui andando nessas coisas. Falei, Senhor, me mostra como eu tenho que entender o mundo espiritual. E a palavra de Deus fala de muitas curas que Jesus faz, mas uma cura que também ele me chama a atenção, está em Marcos 8, onde ele pega um homem cego, cospe nos seus olhos e fala, o que você vê? Ele fala, vejo homens como árvores. E depois ele faz também um milagre e ele vê como tem que ver. Meus irmãos, quando Deus abrir seus olhos, a primeira coisa que você vai ver é um mundo sobrenatural. Depois ele mostra o natural. Desde ontem até o momento, nós estamos falando de algo que está aqui. Para depois nós vivemos o que está aqui. As bênçãos vão te acompanhar. Mas você tem que entender a sua identidade. Tem pessoas destruindo tudo lá fora, tendo conhecimento dessa palavra. As pessoas falam, Berg, você teve muita sorte na sua vida. Eu falei, eu tive foi Deus. Nas minhas decisões eu consultava pastores. Nas minhas decisões eu buscava não trazer prejuízo. Ela falou, Berg, você é um puxa-saco. Eu falei, não, meus irmãos, eu fazendo o proprietário daquela empresa crescer, está o emprego de todo mundo seguro. Nem todo mundo pensa assim. Aí depois fala assim, eu vou embora. Perdeu a oportunidade. Vamos viver como servos de Deus. Eu faço tudo nessa terra como para Ele. É dessa forma que nós servimos a igreja? Para Ele. O seu trabalho é para Ele. Na rua é para Ele. No supermercado é para Ele. Às vezes uma ida no supermercado que é para às vezes gastar 1 hora, às vezes eu gasto 5. Minha esposa, segura aí. Oi, querida. Tá triste? Dá um abraço. Eu falo, amor, vamos. Fui na pizzaria aqui, buscar uma pizza. A irmã congregava aqui, doida para voltar. Minha esposa esperando lá, eu nos carros lá segurando as crianças. Minha esposa sempre vai buscar pizza, eu segurando as crianças aqui. Para, Pedro, para, Bela, tá. E minha esposa conversando. E a pizza já tinha vindo. Eu falei, e aí? Eu falei, não, ia lá na Filadélfia. Eu falei, ia. Tá querendo voltar, amor? Vamos orar, vamos. Já oramos lá na porta. Uma coisa para pegar uma pizza, 40 minutos, cheguei 3 horas depois, a pizza já estava fria. Mas a obra de Deus foi completa. A pizza você esquenta, a vida você talvez nunca mais vai ver. Não é assim? Olha o mundo lá fora, meus irmãos, esperando esse sal, para trazer sede para essa água do Senhor jorrar. Olha as trevas lá fora, esperando essa luz brilhar, para romper. Meus irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quando Deus vem nos curar, mostra. Fala, Berg, por que você não faz isso? Fala, porque não faz mais parte da minha vida. Berg, mas eu faço. Meus irmãos, é você e Deus. O que Deus pediu para mim, eu não faço mais. Fala, Berg, mas precisa ser assim, meus irmãos. Eu preciso ser assim. Deus conhece a minha estrutura. Mas você vai deixar de viver? Aí você se engana.
Eu estou vivendo a plenitude de Deus na terra. Você está preso. Talvez nesses relatos que eu estou fazendo aqui, se nós pararmos 3 minutos, quantas pessoas estão do seu lado sofrendo? O quanto de vocês estão sensíveis ao Espírito Santo para falar assim, às vezes até dentro da sua casa, meu irmão. Às vezes não precisa nem ir para longe. Paramos e falamos, Deus, fala comigo hoje, para que quando eu sair da minha casa, qualquer coisa que tiver de trevas, o Senhor abra os meus olhos, para que como homens, como árvore, possa sair derramando sementes. Oh, glória! Quando eu li esse texto, que Deus falou assim, ó, vê o que você está vendo agora. Ele falou, estou vendo o homem como árvore. Automaticamente falei, se estiver andando vai dar fruto. Se estiver andando está caindo semente. Porque o fruto no Senhor já está maduro, meus irmãos. É só colher. Vocês entendem? Por muito tempo eu tenho... Agora, poucas vezes eu faço isso, mas eu sempre fiz muitas entrevistas para emprego. Em Pouso Alegre eu entrevistei mais de 5.000 pessoas por causa da rotatividade da fábrica. E depois que eles descobriram que era pastor, adivinha o que eles colocavam no currículo? Sou cristão. Isso falou, ó, o chefão lá é pastor. Ganhei o coração do homem. Letra grande eles colocavam, cristão. Pá, até fazia o... Falei, nossa. Falei, gente. Aí chega um. Você gosta de fazer o quê, filho? Eu gosto de jogar bola, gosto de ir no rodeio, gosto disso, gosto daquilo, e olhando embaixo. Falei, que hora vai chegar essa parte do cristão? O que você gosta de fazer? Eu gosto disso, entendeu? Eu gosto daquilo. Aí esqueceu, entendeu? Porque quem não vive esquece, é ou não é? E tal, e vem. Eu falei, você tem religião? Eu falei, tenho. Falei, o que você é, filho? Cristão. Falei, é nada. Tá de brincadeira, cara. Você entendeu? Deus abriu os nossos olhos, não para julgar, mas para entender que vocês podem enganar esses homens que estão aqui, mas Deus não. E muitos, meus irmãos, mas muitos escreveram lá no currículo, mas o falar já não é assim. E eu me lembro de um rapaz que veio de Fortaleza procurar emprego. Ele pegava caranguejo na praia para vender. E ele chegou lá em Pouso Alegre, muito tímido. Fiz a entrevista com ele. Falei, o que você achou mais difícil nessa entrevista? Ele falou, o que você perguntou não tinha nada no Google. Eu falei, boa pergunta. Foi verdadeiro. Ele falou, não tinha nada, cara. Você perguntou umas coisas que não tinha nada a ver de entrevista. Eu falei, cara, eu queria te fazer uma pergunta muito séria. O que você mais gosta de fazer ou está vivendo? Aquele jovem de 21 anos olhou para mim sem me conhecer. Ele falou, estou vivendo um momento de descobrir uma pessoa que está mudando a minha vida. Eu falei, você pode compartilhar comigo quem é essa pessoa? Aí ele ficou sem jeito, né? Eu falei, posso? Eu falei, pode. Foi Jesus. Eu saí da minha cidade porque Jesus falou que tinha um plano para mim em outro lugar. Por causa eu vivia uma vida muito sofrida. Mas debaixo dessa palavra, eu estou conhecendo um homem que está mudando a minha história. Eu não contratei ele porque ele precisava de outro horário, eu só tinha horário noturno. Mas de quase 5.000 entrevistas, aquele jovem foi verdadeiro para mim. Hoje, ele é um supervisor em uma das fábricas de Pouso Alegre. Um jovem de 21 anos. Eu me converti com essa idade. Sabendo que tem um homem, que nós falamos o nome dele aqui. Jesus. Continua transformando vidas. Continua trazendo pessoas de volta que têm que viver essa festa. Porque como nós vimos ontem, tudo está voltando a um lugar que aquele homem vai voltar. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o tema também, eu falei, mas como assim? Quem é esse homem? Nós vamos falar de Jesus. Quando eu cheguei em casa, eu estava tomando banho.
É como se o Espírito Santo ministrasse meu coração falando assim: as igrejas não falam mais meu nome. É por isso que eu coloquei esse tema, para que do começo ao fim vocês possam falar um dia, à tarde e outra noite. Quem é este homem que é capaz de mudar, colocar nós como sal e luz nessa terra para transformar? Os homens podem até nos enganar, meus irmãos. Os homens podem até nos oprimir. Tudo isso vai cooperar para aquele propósito que Deus tem preparado para as nossas vidas. Essa identidade nessa tarde, ela vai cair sobre nós. Porque existe um mundo e uma sociedade que precisa de homens e mulheres repletas desse povo que eu vejo aqui na frente. Fala, Berg, eu estou muito longe disso. Começa, meus irmãos. Começa. Pega as palavras que são ditas desse altar e leva para onde você está. Escreve elas num livro. Vê o que Deus está falando com você. O decreto da virada de ano. Quantos estavam lá comigo? Está se cumprindo? A voz do bispo parece que ecoa ainda dentro dos meus ouvidos. Aquela chuva está derramando nessa tarde. Porque a chuva começou na virada do ano. O bispo falando que essa chuva viria. E eu sinto ela tocar em mim nessa tarde. Porque nós somos separados. Sal e luz desse mundo, dessa sociedade que precisa. Com um olhar transformado, com um olhar hoje do mundo sobrenatural para viver nessa terra. E que a alegria de Cristo, independente da situação que você viva, ela possa alcançar seu coração. A alegria do Senhor é a nossa. Aprenda isso. Um dia, se a tristeza quiser tocar o seu coração, se lembre que você tem um chamado. O chamado mais lindo é o de ser servo. Quando você estiver servindo, fala assim: aonde eu posso servir? Às vezes tem pessoas que falam: é só segurar uma bandeja, né? É muito mais, meus irmãos. É muito mais que isso. É entender que o eis-me aqui para um chamado que o mundo não conhece. Se começa aqui. Ele se começa aqui. E para ir fechando essa mensagem, que foi o que mais me tocou nela, foi que na noite que Jesus estava sendo preso, ele declarou que um homem iria negar ele 3 vezes. Mas mesmo ele negando, as pessoas lá fora falavam: você é um deles. Porque foi tanta comunhão, meus irmãos, que o seu andar e o seu falar já não eram mais o mesmo. Senhor, nessa tarde, com a ministração, Senhor, talvez simples, eu te peço que, se algum dia na nossa vida a gente vier a negar a Cristo, que essa sociedade possa falar: você pode até negar, mas o teu falar, o teu andar não é mais o mesmo. Senhor, aqui é o coração de um pastor, Senhor.
que anda no mundo, mas as pessoas negam a Cristo. Mas o seu andar e o seu falar não é como de pessoas que te encontraram, Senhor. Nos dá a oportunidade nessa tarde, Senhor, que essa identidade, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações, chegue ao ponto, Senhor, que se um dia eu falar que não te conheço, o mundo e a sociedade falar, você está mentindo, porque cada passo que você dá e cada palavra que sai da sua boca revelam a Cristo. Em nome de Jesus. Se a banda pudesse me apoiar. Meus irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé nessa tarde. Ah, Deus. E em pequenos momentos como esse, Deus pode mudar a tua história, meus irmãos. Deus pode fazer essa identidade ser vista lá na terra. Homens de boa reputação, cheia do Espírito Santo e com muita sabedoria. Essa conferência ela vai encerrar, mas eu tenho certeza que desde ontem aquelas luzes acesas, representando tempos e épocas, com essa identidade que o Senhor coloca sobre nós, ela vai mudar a nossa história. E mudando a nossa história, meus irmãos, eu tenho certeza que a sociedade e o mundo vai ser muito beneficiado, porque muitos vão chegar, e talvez pessoas nem se alegrem pelos retornos, mas que eles vivam a festa, porque foi o Senhor que chamou. Nesse momento que o grupo de louvor vai estar entoando esse cântico, agora é você e ele. Veja o quanto você é sal e luz nessa terra. Veja se até no momento que você um dia talvez fala, nem vou falar que sou crente, as pessoas veem o seu falar e o seu andar. Meus irmãos, ontem nós ceiamos e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Agora é um momento de comunhão. A mesa ainda continua aqui, eu tenho certeza, mas agora é um momento seu com Ele. Eu vou ter o meu momento aqui com Ele. Meu coração aquece, mas Espírito Santo, sopra o teu Espírito pelos 4 cantos desse salão, em nome de Jesus. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Quem é desse
tua obra nessa tarde. Move os ventos, Senhor, dentro do nosso coração. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida lhe ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida lhe ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida lhe ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Aleluia, Senhor. Nós vamos continuar te glorificando e te adorando, Senhor, ainda nessa noite. Tudo que o Senhor fez, Senhor, seja para a tua glória. E que o entendimento, Senhor, seja para todos. Ninguém fique de fora nessa tarde. E que todos aqui, Senhor, possam ser abençoados hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Aplausos, Senhor, meus irmãos. Aleluia. A palavra de Deus diz que uma das formas de nós honrar o nome do Senhor é sendo exemplo. Que você possa ser exemplo aonde você estiver, na sociedade onde você vive. Como o pastor Berg disse, e isso foi muito poderoso, que ainda que você negue o Senhor, a pessoa diz: não, você anda como Ele, você fala como Ele. Isso é ser exemplo, exemplo de quem o nosso Senhor é. Amém, queridos? Aleluia. Amados, agora nós temos um café preparado com muito amor aqui embaixo. São 5h28. Peço que você esteja de volta aqui 6h10.